Fala, meus queridos do canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Sempre muito bom esse nosso encontro. Fico muito empolgado para a gente trazer aqui os fatos que vem movimentando a nossa política, né? Para ter a sua interação, para ter a sua participação. Nada melhor do que um ao vivão, até rimou. Então você vai chegando aqui falando como se fosse a Fátima Braga, que já fez isso, a Cris Alves, que já chegou aqui falando que o Pavivi é Marcelete. É Marsalete, no caso, acho que você quis dizer. Vamos assistir com calma os conteúdos, vamos debater com educação, com parcimônia, só que não, né? Porque no país que a gente vive, não dá para ter muita parcimônia política, não, porque tem coisa que acontece aqui que é realmente muito louca. Se você concorda com isso que eu estou falando, já taca aí o seu gostei. É muito importante a sua interação nessas lives, porque a gente mostra que a gente não é besta. Apesar do governo acreditar que tem muito trouxa aqui embaixo, que eles fazem o que quer aqui, o YouTube é um canal que permite que a gente rasgue o verbo aqui, fale as verdades que estão acontecendo, e a nossa meta é sempre em prol de um Brasil mais limpo. E para isso eu preciso de vocês, tá? Como que eu preciso? Você deixando aqui seu comentário, compartilhando, clicando no ganchinho que está aqui embaixo, ó, você compartilha no WhatsApp, fala, ó, o Thiago tá ao vivo, vai lá xinga ele, vai lá dar um oi, dá um salve que ele vai falar de você na live. Que você não precisa fazer superchats para aparecer na live, tá? Você escreve aí seu comentário, me diz de onde você está assistindo, se você gostou do que o Marçal fez, se você não gostou do que o Marçal fez, a gente vai falar hoje aqui. Tá tendo muita polêmica, né? Muita gente falando que o Marçal queria perder as eleições. Você acredita nisso? Você acha que tudo não passou de uma jogada de marketing para ele ter mais engajamentos nas redes sociais, ou o Marçal queria ganhar? Qual que é a sua opinião? A gente vai mostrar e vai provar coisas aqui que você vai sair daqui com uma concepção diferente, seja ela qual for a concepção que você tem até agora aqui, tá? Então teremos um vídeo a respeito disso. Marçal não queria ganhar, é o que estão falando aí. Depois, a gente vai ter um vídeo aqui do Rodrigo Constantino, onde ele fala do maior problema da direita atual. Qual que é o maior problema da direita? A gente vai falar aqui também. Tem um jantar misterioso que o Pavivi não foi convidado. Você vai entender o porquê e o porquê que ele gostou de não ter sido convidado. Segundo ele, ele tinha nojo da pessoa que estaria presente ali. Quem será essa pessoa? E por fim, uma fofoca, que não deixa de ser jornalística, porque envolve Cid Moreira, Mr. M. O filho de Cid Moreira está atirando para todo lado. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Eu fui surpreendido ontem com um vídeo lá no Instagram do meu amigo Felipe Campos, e eu vou repercutir aqui com vocês o que é que o filho deserdado, já adianto, né, o filho deserdado de Cid Moreira está falando por aí. Ele está delatando o pai, que acabou de morrer, né, como um abusador. É muito grave mesmo. Então é muito importante que você não saia daqui até o final. Vou tentar fazer uma live dinâmica, rápida, direto ao ponto, assim como a gente vai começar a partir de agora. Então eu quero a sua interação, quero o seu compartilhamento, o seu gostei e quero a sua participação aqui no chat, tá? Me fale de onde você está assistindo e se você quer um Brasil mais limpo, o que mais te incomoda no Brasil político de hoje. Fala para Vivi, o Marçal queria perder as eleições? Como é que é isso aí? Me explica, que eu não estou entendendo nada. No final daquela noite, as pesquisas que saíram de última hora, todas elas mostravam um empate triplo em primeiro lugar. E esse empate triplo em primeiro lugar representou com fidedignidade o resultado das urnas no sábado. No sábado não, no domingo, ontem, dia 6. Ricardo Nunes, com 29,48% dos votos válidos, e Guilherme Boulos, com 29,07%, vão disputar o segundo turno para a Prefeitura de São Paulo. Pablo Marçal teve 28,14% e confirmou a disputa mais acirrada da história da capital paulista desde a redemocratização. Tabata Amaral, que ficou na quarta colocação, ela obteve 9,91% dos votos e avisou, ainda ontem, que vai apoiar Boulos, obviamente ninguém esperava o contrário, no segundo turno. Enquanto Marçal disse que ficaria ao lado de Ricardo Nunes caso o prefeito adote algumas de suas propostas, como a de educação financeira nas escolas. E Ricardo Nunes espera que a maioria dos eleitores de Marçal possam migrar
é claro, para a sua campanha. Bom, meus queridos, quanto a isso, primeiro ponto. O Nunes ele não precisa se comprometer com isso que o Marçal pediu, porque o Nunes é obrigado a fazer isso que o Marçal pediu, porque a educação financeira já é lei no estado de São Paulo já faz 7 anos. É que nunca foi implementada. Olha que vergonha. Então é uma obrigação. E outra, o Nunes ele cuida de educação infantil, então dificilmente ele tenha como se comprometer, porque isso é um papel do secretário de Educação do governador Tarcísio de Freitas. E quando eu vejo uma coisa dessa, me entristece, porque mostra que as pessoas não sabem o que o prefeito faz. E nem o que existe no estado de São Paulo. Porque é tudo muito triste. Os vereadores foram eleitos os mais midiáticos possíveis. E eu lembro que na noite de sexta-feira, e é disso que eu quero começar a falar com vocês, o Pablo Marçal publicou nas suas redes um atestado de uma entrada de Guilherme Boulos no ano de 2021, numa clínica chamada Mais Consulta. E nesse atestado, o médico dizia que ele deu a entrada, acompanhado por uma pessoa que não se sabe quem é. Ele estava com um quadro de, se não me falha a memória, de surto psicótico, ideação suicida, paranoia, e um exame que constava nessa descrição, o que é muito estranho, porque estava apenas num atestado e não constava anexado o exame, dizia que ele tinha usado cocaína. Isso foi postado na rede social, né, no Instagram. O que aconteceu depois, no meu ponto de vista, foi definitivo para a eleição de domingo. Porque nós falávamos também na semana passada que, ao lado das pesquisas, nós temos as bolsas de aposta, o Polymarket das eleições. E na sexta-feira, o Polymarket dizia que ou Marçal ia para o segundo turno com Boulos, ou Marçal ia para o segundo turno com Nunes. E depois que isso foi publicado, tudo mudou. Por que é que tudo mudou? Tudo mudou porque começou-se a se espalhar esse laudo da cocaína, que é uma coisa que ele tinha prometido mesmo antes de começar as eleições. No dia da convenção que oficializou a candidatura do Pablo Marçal, ele falou para todo mundo que estava ali: tem 2 candidatos a prefeito, o outro nós não sabemos quem é, que usam cocaína, eu tenho o papelzinho. Estou só aqui recoletando para vocês se lembrarem. Ali atrás, nós já havíamos dito que, se ele tem esse papelzinho, ele não poderia usá-lo, porque isso é crime. E quando ele foi interpelado a se justificar, quando ficou claro que aquele laudo que ele publicou na sexta-noite era falso, ele trouxe o novo "fumei, mas não traguei". Que foi: não, eu não fiz o laudo falso, eu só publiquei. E o que mais me espantou é que a imprensa brasileira deixou essa resposta ao Léo e não confrontou. Mas você não sabe que publicar somente também é crime? Vou trazer aqui para vocês esses dados e eu vou passar para os nossos debatedores, porque isso é uma questão muito séria. Se nós, como analistas políticos de repercussão no Brasil, temos que ter a responsabilidade de mantermos posicionamentos coerentes, se nós dissermos que a CGU cometeu crime ao revelar o cartão de vacinação da Michelle Bolsonaro, nós não podemos amenizar um ato que é tecnicamente a mesma coisa, só que com outra pessoa. O nome disso é imparcialidade, e isso vocês vão encontrar aqui. Então, é o seguinte: se esse documento for falso, porque um dos advogados da campanha, o Marcelo Tostes, diz que vai mandar fazer outra perícia. Uma explicação muito mambembe que ele deu à imprensa ontem, né, antes de votar. Mas se o documento for falso, nós estamos falando aqui do crime de difamação, porque a difamação é você, mesmo que seja verdade, revelar uma coisa íntima e socialmente abjeta sobre a pessoa. Então, a difamação, injúria, calúnia, porque se for falso, e o usuário usar cocaína no Brasil é crime, diferentemente da maconha. Então, nós temos calúnia, injúria e difamação majoradas pelo fato de elas terem se dado em rede social. Esses 3 crimes podem dar até 3 anos de reclusão. Nós temos a falsificação de documentos, combinada com falsidade ideológica. E a pena é de 5 anos. E se você falsificou e usou, a pena vai para 10. Nós já estamos falando em 13 anos de reclusão. O crime de estelionato é passível de ser aplicado com até mais 5 anos. A associação criminosa, mais 3. Portanto, se tudo isso for verdade, nós estamos pensando aqui em uma reclusão de cerca de 20 anos.
se esses crimes foram de fato cometidos. Agora, se aquele documento for verdadeiro, não for falso, nós temos outro problema, porque nós temos o crime de violação de segredo, nós temos o crime de violação de sigilo funcional. Você não precisa ser o médico, mas você obteve, sabe que aquilo é de sigilo médico e você violou. O crime de difamação, mesmo se for verdadeiro, o crime de injúria, mesmo se for verdadeiro, o crime de associação criminosa, mesmo se for verdadeiro, por conta das violações, e o crime de estelionato, o que daria aí 8 anos de reclusão. Então tudo isso é muito sério. Tudo isso é muito sério. E eu acho que o Pablo Marçal só não foi para o segundo turno, porque ele cometeu esses prováveis crimes. Pode ser que não dê nada, mas são crimes, estão no Código Penal. E muita gente pensou, se eu votar no Marçal, ele já levou a campanha para o TSE, ele vai ser cassado e o Boulos vai ser prefeito. Quer começar, Luiz Arthur Nogueira? Eu acho que eu dei aqui todo o arcabouço para uma discussão sóbria e sem paixões. Perfeito. Pavinato, eu não sei se ele fez esse cálculo jurídico do risco que ele corre, mas a minha análise política do fato, e talvez quem votou no Marçal não goste de ouvir isso, é que o Marçal, na minha avaliação, em nenhum momento quis ganhar a Prefeitura de São Paulo. Ele entrou nessa campanha para utilizar a campanha municipal de uma forma nacional. Ele está projetando 2026. Ele é muito esperto. Ele sabe que o pior cargo político do Brasil é ser prefeito de São Paulo. Eu desafio alguém aqui a mostrar um prefeito de São Paulo que saiu bem avaliado e de lá teve um êxito político. Nenhum. Todos fracassaram depois. Desde Maluf, Marta Kassab, Serra, Dória, vocês podem citar Haddad. Todo prefeito de São Paulo sai esmagado. Sabe por quê? Porque governar essa cidade é uma maluquice. Você pode colocar o Papa para ser prefeito de São Paulo, que vai ser um fracasso. Então, o Marçal não queria ser prefeito em nenhum momento. Ele conseguiu tornar o nome dele nacional. Hoje se fala em Marçal no Brasil inteiro. A cadeirada do Datena foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele, porque ele ficou conhecido nacionalmente. Para mim, ele fez um cálculo político. E ele estava, sim, tentando criar uma forma de não ganhar a eleição, por mais maluco que isso possa parecer. Então, na hora que ele divulga algo que ele sabe que é ilegal, talvez ele já estivesse pensando em como não assumir a Prefeitura de São Paulo. Agora, o risco que ele corre é a questão que o Pavinato acabou de falar, o lado jurídico. Porque se ele se tornar inelegível, acabou. O plano dele para 2026 foi por água abaixo. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso? Pode pausar. Então, é essa discussão que a gente traz. Você concorda? É polêmico. É polêmico. Aqui no canal ninguém falou que ia ser fácil a vida da gente. É tema polêmico atrás de polêmico. Por isso está escrito aqui, ó, só bomba. Só bomba. O comentário na mesa do Faroeste Brasileira é que Marçal usou uma estratégia de projeção e não para vencer as eleições para prefeito, porque sabia que era uma bucha. Pegar a cidade de São Paulo com Cracolândia, né, com a bagunça que tá, seria uma bucha. Então ele usou para se projetar nacionalmente, isso de fato aconteceu. Marçal hoje é um nome da direita. É um nome da direita. Aliás, teve uma pergunta aqui, e aí veja se você concorda comigo. Quem são os 3 nomes da direita abaixo de Bolsonaro, já que o Bolsonaro hoje se encontra inelegível? Quem seriam os 3 nomes capazes de virem candidatos à presidência hoje? Lembrando que nós estamos em 2024, a eleição presidencial é 2026. Para mim, minha opinião, de Thiago, aliás, hoje eu estou sem meu crachá de jornalista aqui. Cadê meu crachá de jornalista? Não sei onde puser. Mas beleza, o jornalista está aqui, tá? Essa é a opinião jornalística. Os 3 nomes da direita para disputar uma eleição presidencial, hoje, na minha opinião, são, por ordem, Tarcísio de Freitas. O segundo, ainda muito novo, o terceiro, então por isso vou de Pablo Marçal. E o terceiro, Nicolas Ferreira. Você concorda comigo? São os 3 nomes da direita para disputar de frente. Lembrando, a Cris Alves já está falando que o Marçal não é nem direita. Quem concorda com a Cris Alves? Marçal mente muito. Tá? Essa é a opinião. Aqui você deixa a sua opinião e você é colocado e você é lido. Então, o Marçal, eu não consigo... É que o cara tá com muito dinheiro, mas eu não consigo entender. Uma pessoa investiu o que ele investiu de dinheiro nessa campanha para não ganhar uma eleição. Eu acho que o Marçal queria sim ganhar. E teve um deslize.
Esse deslize fez ele perder? Provavelmente. Fez ele não estar no segundo turno, com certeza. Se ele ganharia no segundo turno, são outros 500. Mas o Marçal, na minha opinião, é o grande vencedor dessa eleição pela projeção que ele conseguiu alcançar. Nenhum candidato na história saiu de uma zona de insignificância nas pesquisas como ele estava e foi para o pau ali disputar, empatado praticamente. Todos os três tiveram 1.700.000 votos. Então, para mim, o Marçal é o grande vencedor, é o que mais cresceu nas pesquisas e ele surgiu politicamente. Dog Day não concorda com você ou comigo. Tarcísio não é direita também, a dona Cotinha. Tá bom, então quem são os 3 nomes da direita para vocês aí? Dona Cotinha, Dog Day também não concorda, a Neide Nicolas presidente, era isso que eu queria. Quero o engajamento de vocês aqui para debater comigo. Não adianta eu debater sozinho com as paredes. Então, enquanto vocês me trazem essas reflexões aqui, eu não concordo com você, colocar o Tarcísio e deixar de fora os gemas de fora, o Zema. Será a melhor opção. O Zema não encanta. O Zema não apaixona. É fato. O Zema não tem o carisma necessário para ganhar da presidência. Não que o Lula seja o mestre do carisma, mas o Lula sabe ganhar a eleição. Então precisa de caras bons e carismáticos. Na minha opinião, Tarcísio não é mais carismático que o Nicolas. Nicolas ganha. Tá? Mas o Nicolas ainda é muito jovem para o cargo de presidente, eu acho. Marçal encanta, tem carisma e tem mais experiência que o Nicolas. Mas eu acho que politicamente o Tarcísio está mais preparado. Não que eu seja fã do Tarcísio não, tá? Incondicional. Eu tenho várias restrições, inclusive com o que ele fez aqui no meu município, apoiando um cara que eu acho que sequer ele conhece o histórico político, simplesmente porque era líder dele na Câmara de São Paulo. Tá? Agora o bicho pegou, agora vocês acordaram no chat. Muito bom, muito obrigado pelas interações. Vai chegando, deixa o seu gostei e interaja que a gente vai falar. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos financeiros e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção, especialmente para você, por apenas R$ 49,90.